Dia abençoado para cada um de vocês, aqueles que vão assistir ao vivo, os que vão ver depois essa live. Que Deus venha abençoar e prosperar poderosamente a vida de cada um de vocês. Hoje vamos falar de um salmo muito lindo, um salmo muito importante para as nossas vidas, que é o Salmo 121. O Salmo 121, ele é um salmo de desespero e de alento, né? Desespero porque o salmista se vê fechado, cercado pelos seus inimigos, e alento porque quando ele ergue os olhos, ele vê o socorro de Deus. Então esse salmo, ele já começa nos dando assim uma posição de como é que tem que ser a nossa vida, né? Ele começa dizendo que eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar os meus pés. Eis que não dormirá e nem tosquinará o guarda de Israel. Quando o salmista ele põe esse salmo, né, e nos traz, nós precisamos entender isso, que nossa vida nem sempre vai ser de mar de rosas, né? Tem muitas pessoas que tentam iludir dizendo que a partir do momento que você estiver com Deus, nada de ruim vai acontecer, que tudo vai ser rosas, que o caminho vai ser uma maravilha, que tudo vai ser bênção. Só que não é verdade. Nunca foi verdade, né? Deus, desde o princípio, né, desde que o homem pecou e saiu do Éden, nunca mais foi fácil. Era fácil enquanto não havia o pecado, enquanto estavam no paraíso. Saiu do paraíso, nunca mais foi fácil, né? A condenação que foi dada ao homem, que do suor do seu rosto comeria o seu pão e que a terra produziria espinhos e cardos, ela criou um certo ar de dificuldade, e essa dificuldade, ela vem para todos nós, indiferente de você ser bom ou de você ser ruim, indiferente de você fazer a coisa certa ou você fazer a coisa errada. A diferença é, claro, que para aqueles que fazem a coisa certa, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que andam conforme a palavra de Deus, ele tem o socorro, que é o que nós vamos falar nesse salmo. Então, a dificuldade vem, ela alcançou o rei Davi aqui ao tempo que foi escrito esse salmo, ele estava cercado, né, pelos filisteus, todos os lados que ele olhava, estava aprisionado pelos filisteus. Então ele chega-se diante de uma situação, ele coloca assim: eleva os meus olhos para os montes. Ou seja, o monte seria os lugares onde poderia estar seguro, não? Mas já estavam todos eles tomados. E ele faz aquele clamor: de onde é que vem socorro? Já está tudo tomado pelo inimigo, o inimigo já rodeou, já cercou. De onde me virá o socorro? Aí é onde está a diferença entre aqueles que conhecem e servem a Deus daqueles que não conhecem e não servem a Deus, né? Porque o que serve a Deus sabe que o meu socorro vem do Senhor. Aquele que criou os céus e a terra, o Deus que foi capaz de criar todas as coisas pela sua palavra, será que ele não é capaz de te tirar desse momento ruim que você está vivendo? Será que ele não é capaz de te levantar dessa depressão que você está passando? Será que ele estaria dormindo, estaria com os olhos fechados, estaria por algum motivo impedido de poder te ajudar? Não, ele está lá. Só que para isso nós temos que saber, temos que conhecer, temos que entender como é que funcionam as coisas, né? A palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você pegar e se esforçar e buscar Deus com todo o seu coração, sabendo que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus criador, que Ele é o Deus protetor, e assim você buscar Ele dessa forma, você certamente vai encontrar saída para esse momento difícil que você está passando. Não importa que momento seja, não importa se é um momento de desemprego, se é um momento de luto, se é um momento de doença, se é um momento de depressão, se é um momento de aflição na alma, não importa. Quando você levantar os olhos e achar que não tem mais socorro, lembra-se, o seu socorro vem de Deus, o seu socorro vem do Senhor. Ele é aquele que cria todas as coisas e também vai criar a solução para o seu problema. Ele é o que vai criar a solução, o escape, a saída para o seu problema, vem do Senhor.
A palavra é bem clara, ele não dorme e nem vacila. Eis que não dormirá nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele está pronto para te socorrer, ele está pronto para nos socorrer. Então, para isso, o que nós precisamos? Precisamos tão somente buscar, tão somente clamar a ele, fazer com que ele entenda e ouça a nossa necessidade, para que nós, diante disso, possamos encontrar socorro e fazer parte desse socorro. Porque como vem lá no Salmo 91, né, que diz que ele dará ordem aos seus anjos para que nós não venhamos a tropeçar com o nosso pé em pedra. Então, a ordem de Deus já está pronta, já está definida. Ele vai dar ordem para que nos proteja, mas nós precisamos entender os caminhos. Não adianta a gente achar que as coisas estão tudo erradas, que Deus esqueceu da gente, que tem os problemas. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que ter essa convicção na nossa vida. Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades. Não é porque você serve a Deus, não é porque você lê a palavra, não é porque você ora, não é porque você jejua, que você está imune dos problemas dessa vida. Nenhum de nós estamos imunes a isso. Todos nós estamos sujeitos, mas nós precisamos ter essa consciência de elevar os nossos olhos, de olhar para o alto, saber que do alto vem o nosso socorro e esse socorro não falha. Às vezes a gente fala assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ela não tarda. Nós é que não entendemos o tempo. Nós é que não sabemos controlar o tempo. Nós queremos que as coisas sejam de acordo com o nosso tempo, com a nossa vontade, tem que ser do nosso jeito. Por que não é desse jeito? Os porquês sempre é com Deus. Para nós, importa os para quê. Quando você estiver passando por uma situação difícil, eleva os seus olhos para o céu, mas não pergunta por quê. Pergunta para Deus para quê. Senhor, para que eu estou passando isso? Qual que é o motivo de eu estar passando isso? O que tu quer me ensinar com isso? E assim vai ser muito mais fácil de você encontrar a saída, vai ser tudo mais fácil de você poder encontrar a solução. É elevando os olhos e perguntando para Deus o para quê, qual que é a razão, qual que é a lição que Ele tem para nos ensinar. Tudo na vida é questão de aprendizado. Nós precisamos aprender sempre com todas as situações, porque nós passamos as situações, ela é difícil na hora, ela dói na hora, ela machuca na hora, mas depois que a gente passa por ela, que a gente olha para trás, a gente vê o aprendizado, a gente vê quanto a gente cresceu, quanto que a gente melhorou, e a gente só pode glorificar a Deus com tudo isso. Então, a partir de hoje, quando você estiver passando, se você está passando hoje, saiba disso. Se lá na frente você vier a passar, saiba, a nossa solução vem de Deus. É nele que tem toda a saída para a nossa aflição, para os nossos problemas, para as dificuldades da nossa vida. E nunca se esqueça, não é porque você anda com Deus que você está imune dos problemas dessa vida, né? Abraão era o amigo de Deus e ele passou por situações terríveis na vida dele. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi perseguido por Saul, foi perseguido pelos filisteus, foi perseguido até pelo seu próprio filho Absalão. Então não é porque você é de Deus, porque você segue a Deus, porque serve a Deus, que nada de problema vai ter na sua vida. Tem que lembrar sempre disso. No mundo tereis aflições. Mas então, quando você tiver essa aflição, saiba que você leva os seus olhos para o monte e sabe de onde vem o seu socorro. Forte abraço, com Deus.